Aí então, eu vou começar com essas diretrizes para membro superior, tá? Como é que a gente vai tratar então qualquer tipo de disfunção ou qualquer tipo de dor? Por que qualquer tipo? Porque ela é uma diretriz geral. Depois a gente vai guiar isso de acordo com a limitação específica que aquela pessoa tem. Mas se você não souber o que fazer, se você seguir esse protocolo aqui, essa diretriz, você vai conseguir atender qualquer pessoa, tá? Primeira coisa, consciência posicional escapular. Estou falando de membro superior no treinamento resistido na musculação. A movimentação da escápula, ela tem que preceder a movimentação da glândula humeral. É muito comum a gente fazer os movimentos dos braços, a escápula, ela percorre esse caminho concomitantemente, eu não preciso me preocupar com isso. Então, se eu quero intervir numa nova forma de repadronizar esse movimento, eu começo com a ativação da escápula. Lembra daquela progressão que eu mostrei na primeira aula? Começa com estabilidade do pé, do tronco, da cintura abdominal, cintura da região abdominopélvica, depois a gente vai para cintura escapular e cintura pélvica, e para depois ser glenohumeral e coxo femoral. Esse princípio, tá? Então eu preciso criar essa consciência posicional da escápula nova daquele indivíduo. Então os movimentos normalmente vão iniciar pela movimentação do ombro para depois fazer o que eu quero fazer com o braço. Ou estabilizar com o ombro para depois fazer o que eu quero fazer com o braço. Eu tenho que dar essa consciência, seja para qualquer exercício. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou prorrogar a amplitude completa de movimentos da glândula humeral. Flexões, hiperextensões e abduções em geral. Lembra que eu falei que o plano sagital é um plano mais fácil para a condução. Mesmo sagital, se eu for fazer uma amplitude total, entra naquilo que eu estava falando da avaliação. O cara pode ter capacidade até de alcançar essa amplitude, mas ele tem controle? Essa pessoa a gente não sabe o grau de controle. Enquanto eu não sei, eu vou prorrogar. Então eu não deixo chegar no máximo de amplitude. E aí entra naquilo que a gente estava falando sobre capacidade cápsula ligamentar. Nesse máximo de amplitude, a musculatura está no máximo de extensão e aí os ligamentos, tendões, eles começam a agir mais. Então eu não quero que essa parte seja enfatizada, eu evito essa máxima amplitude e prorrogo o máximo que der. Então eu vou sempre trafegar na amplitude que é mais sadia para aquela pessoa. Vou priorizar padrões de empurrar e puxar na horizontal. Eu ainda não vou trabalhar com movimentos overhead, tá? Pela maior dificuldade de rotação escapular. Todo indivíduo tem essa dificuldade, a maioria, em algum grau. Então, enquanto eu estou tentando melhorar isso, eu não vou explorar um máximo de amplitude. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o exercício que vem na cabeça de vocês para poder ativar trapézio inferior? Elevação Y. Elevação Y, eu não estou com o corpo aqui, ó, fazendo o máximo de amplitude. Eu não estou exigindo o máximo desse movimento glenohumeral, que a escápula faça a máxima de rotação. E quem me garante que eu não estou fazendo isso com acionamento em demasia do trapézio superior, ao invés do inferior? É claro que o vetor de força está pesando na minha mão e quem resiste a esse movimento é o trapézio inferior que está aqui atrás. Mas eu posso usar muito bem outra coalizão sinérgica, eu posso fazer isso com elevação de ombro. Por quê? Porque eu estou no máximo de amplitude. Se eu ainda estou na metade dela, desse frame, eu consigo orientar a consciência posicional do cara. Se eu exijo que ele chegue no máximo, não adianta. É igual a retroversão, como a gente vai ver. A retroversão acontece no cara, não adianta permitir ele afundar o máximo que ele pode e tentar evitar a retroversão. Eu tenho que reduzir a amplitude. Ensino o controle, aí devolvo a amplitude posteriormente. Assim é com os braços também. Tudo bem? Então a gente evita essa máxima amplitude e vai trafegar, empurrar e puxar. Basicamente aqui. Eu ainda não vou fazer aduções, abduções, ou no plano frontal, ou no transverso. Tá? Isso aí vai sendo conquistado pelo aluno. Prorrogar exercícios uniarticulares pela maior dificuldade em dissociação. Não que haja um problema, mas é mais difícil o cara conseguir fazer movimentos uniarticulares que seja uma simples remada. Sentar lá no banco e conseguir fazer o movimento da escápula e essa puxada sem ter qualquer tipo de movimento compensatório, seja no membro inferior, na pelve e assim por diante. Então, a princípio, eu prorrogo. Mas lembre-se, quando eu estava naquela base pronada, que a gente começa a desafiar a instabilidade, o cara fica com uma mão no chão. Então, eu consigo fazer esse incremento de base unipodal, não necessariamente provocando o movimento, mas simplesmente resistindo a essa estabilidade. Então, ele simplesmente está com uma mão só no chão, já é o suficiente. Ou uma mão de apoio em qualquer lugar, tá? E por último, respeite a capacidade de estabilização. A seleção de exercícios está de acordo com a capacidade funcional dessa pessoa de estabilizar. A gente pega muitas regras do exercício que tem mais ou menos estabilidade por conta da predisposição biomecânica. Então, por exemplo, uma elevação pélvica é altamente estável. Ele está com as costas apoiadas, os pés no chão. Mas lembre-se que quanto mais estável é o exercício,
mais fácil fica para esse indivíduo usar outros grupos musculares para poder roubar. Então, como eu estou criando uma forma de melhorar essa consciência posicional dele, é natural que os exercícios são mais livres, porque eu estou guiando esse exercício, eu estou guiando o gesto dele. Conforme ele vai ganhando essa autonomia, eu vou aprisionando mais. Aí sim eu começo a migrar para as máquinas, começo a migrar para exercícios que são cada vez mais estáveis. Você falou da inibição no início. Qual que é a sua opinião treinar pares antagônicos na mesma sessão? Foi o que você falou, empurrar e puxar na mesma. Pensando em comunicação fuso-muscular. Eu até gosto. O fuso não teria essa relação, mas eu gosto porque eu tenho numa só sessão duplo trabalho para a movimentação da escápula, tanto de empurrar quanto de puxar. Quando eu fraciono o treinamento, eu faço um treinamento só de costas ou só de peito, para indivíduo que está começando a aprender a como movimentar esse ombro, fica mais difícil ele dissociar o que ele fez no trabalho de costas do trabalho de peito. Se eu ponho tudo na mesma sessão, ele entende como é que é o trabalho dos ombros, né, enquanto ele está fazendo os movimentos com os braços. E fica mais fácil ele conseguir adquirir uma consciência melhor da escápula. Então, não teria, na verdade, não teria a ver com essa relação de fuso muscular hiperativo e inibido que entra naquilo que eu estava falando. Primeiro, na primeira aula, que o fuso não fica hiperativo, ele precisa estar sempre constantemente sendo acionado, funcionando, para determinar o grau de amplitude daquele movimento, daquela articulação. Ele tem que funcionar. Ele é nosso principal agente de consciência proprioceptiva, né? Sem um fuso não tem como. O músculo, quando ele está mais encurtado ou mais alongado, ele não fica hiperativo. Ele pode, nas suas propriedades mecânicas, modificar a sua resposta de tensão. O músculo mais alongado, ele é forte nessa posição. O músculo mais encurtado, ele é forte nessa posição. Quando que ele é fraco? Quando você tenta fazer desse músculo, nesse comprimento, exigir força num comprimento que ele não está acostumado. Então, o curto no longo fica fraco. O longo no curto fica fraco. Então, nós colocamos nosso juízo de valor, é fraco, é forte, de acordo com o movimento que eu quero. Então, para fazer esse movimento aqui, minha escápula não está agindo, não está puxando minha escápula. Meu serrátil não está puxando a escápula. Então, nessa hora, eu ponho meu juízo de valor. A escápula, o serrátil está agindo com fraqueza, está sendo mal ativado. Mas esse serrátil, ele cumpre com outras funções, dentro do que aquela pessoa normalmente faz no seu dia a dia. Eu digo assim, eu posso estar com o pensamento errado, mas se eu for treinar pares antagônicos, eu treinar peitoral, vou estar meio que alongando, foi o que você falou no início da aula, mas no pensamento difuso. Vou estar alongando, mandando um estiramento, o sensor de estiramento. Aí no mesmo momento, depois eu vou sair, vou para a máquina, vou treinar costas. Entendi. Entendeu? É chamado de descontração diferencial. Exato. Eu acabei de contrair a musculatura, a antagônica foi acionada para relaxar, né? Exato. Aí eu já mudo o exercício, eu vou para a antagônica. Sim, nesse processo também pode contribuir, porque eu modifico o tônus ou o grau de reflexo miotático. Rapidamente.